Olá pessoal, então se você gostou dessa iniciativa, nos apoie no Apoia-se, link na descrição. No Apoia-se você pode fazer qualquer contribuição de qualquer valor, sendo que essa contribuição tem que ter um valor a partir de R$ 15, ok? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos e torne-se um membro. Então, falar um pouco hoje à tarde, para vocês sobre uma análise que eu fiz aqui do prognóstico climático e qual é a minha opinião, o que eu espero para o próximo trimestre, novembro, dezembro e janeiro. Então, essa figura aqui, comparada ao que eu publiquei domingo, nós não tivemos modificações, ainda está mantendo aí a previsão do estado de neutralidade do Oceano Pacífico, A região aqui 3.4 do Ninho, que é aquela região que fica no meio do Pacífico Central, então Pacífico Centro-Equatorial, como nós meteorologistas conhecemos, Então, essa probabilidade ainda mantém aí a perspectiva de neutralidade, pelo menos até maio, junho, julho do ano que vem, que é o horizonte final. Então, durante esse próximo período chuvoso, que começou agora já a partir do final de setembro, e também não está sendo tão chuvoso quanto se esperava, pelo menos esse início, o Pacífico deve apresentar um estado de neutralidade, porém essa neutralidade deve apresentar anomalias positivas, entre 0,0 entre 0 e 0,5. Então, tudo que tiver entre 0,5 e menos 0,5, a gente considera aqui uma neutralidade. E a média dos modelos dinâmicos e estatísticos que trabalham nessa questão da previsibilidade do Ninho 3.4, da anomalia de temperatura da superfície do mar, mostra essa tendência aqui de a gente ter uma neutralidade com valores aí entre 0 e 0,5, ou seja, os valores levemente acima do que normalmente se espera para essa época do ano na região. Então, eu gosto de mostrar muito essa figura porque existem esses dois sistemas de alta pressão, tanto a alta subtropical do Pacífico Sul como a alta subtropical do Atlântico Sul, que eles ajudam bem aí e interferem bem também nesse regime de chuvas no país. Então, por que eu trago essa figura? Porque o que eu vejo agora é que geralmente a alta subtropical, essas altas, elas são semi-estacionárias, que a gente chama. Elas têm movimentos aí, mas os núcleos delas ficam mais ou menos nessa região. Então, o que eu vejo é que a ASAS, aqui, a alta subtropical do Atlântico Sul, ela deve atuar nessa área, porém, a gente vê aqui essa anomalia de temperatura negativa. Então, quer dizer que aqui está um pouco mais frio do que normalmente se espera para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Isso para mim me traz o quê? Me remete que o núcleo desse sistema ele deve ficar mais posicionado aqui no centro da região do Atlântico aqui sul e um pouco mais ao sul da sua posição. Geralmente ela fica aqui em 23, 30 graus sul e aqui ela já está aqui próximo a 40 graus sul. Então, quando a gente tem esse posicionamento, normalmente as frentes elas não conseguem avançar tanto e o sistema de alta pressão acaba interferindo muito aqui na costa da região sul e sudeste do país. Então, essa é a minha visão que eu trouxe no vídeo de domingo e que eu trago agora para vocês, que ainda os modelos continuam mantendo essa perspectiva. E eu acredito hoje que a gente já está tendo um outubro ruim. Por quê? Porque essa alta ela já está se estendendo tanto que começou a atuar na costa do sudeste e a gente não tem aí as entradas de frente como deveria ter, ou a formação de ciclones como deveria ter essa época do ano, para ajudar ali a formação também de chuva e sistemas de baixa pressão na região central do país. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente nessa alta subtropical, para ver se realmente ela vai manter esse padrão. Então, outubro está comprometido e provavelmente os 15 primeiros dias de novembro também estarão comprometidos pela atuação desse sistema. Claro que nós estamos ainda tendo uma chuva, nós devemos ter uma chuva no início de novembro, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito nas zenas. Então, essa é a minha visão hoje. Claro que na atualização de domingo pode mudar completamente, mas eu ficaria de olho nessas regiões para ver quais são os comportamentos que elas devem ter.
E quando nós olhamos agora o total, né, a anomalia de precipitação para os 3 meses, e aqui eu gosto de observar também essa questão aqui da anomalia da pressão ao nível médio do mar, né? E essa normalização que na verdade é um desvio padrão. Então, o que a gente nota é que aquela alta lá que eu falei, né, que provavelmente ela ficaria posicionada nessa região aqui, próximo a 40 graus sul. Então a gente vê claramente aqui que ela tem essa posição aqui realmente entre 30 e 40 graus sul do seu núcleo. Então o modelo climático ele consegue capturar essa forma com que a alta pressão ela está se comportando e consegue mostrar também que ela deve se estender aqui um pouco, ó, e atuar principalmente na costa aqui da região sul, sudeste e nordeste do país. E com isso a gente não deve ter assim uma entrada de frentes frequentes e nem a formação de chuvas assim significativas. Deve chover, deve, mas nada tão fora assim do que realmente é esperado para essa época do ano. E como nós já estamos carregando, né, um déficit de água de solo, como eu falo nas previsões diárias, esse déficit de água do solo a gente carregou de setembro, agora está carregando de outubro para novembro. Provavelmente a gente deve entrar também em dezembro com um solo mais seco. Então a formação de chuva que a gente deveria ter pela própria evaporação dessa água no solo deve ser menor. Então essa é a visão que eu tenho hoje e continuo afirmando. Pode mudar totalmente a partir aí da próxima previsão, do próximo prognóstico que deve publicar no domingo. Mas quando a gente olha o que o CFSV2 está mostrando sobre a precipitação, a gente vê que a média dos 3 meses, a maior parte do país aqui apresenta assim, um déficit de precipitação aí da ordem de 30 milímetros. Né? Claro que é pouco, né? Está levemente abaixo do esperado, e aqui no sul aí ele mostra uma chuva aí próximo realmente ao que é esperado. Nessa região central é pouco, porque geralmente chove aí em média 500 milímetros aí, se você for somar os 3 meses mais ou menos. Então você tem aí menos 50, representaria 10%. Mas se essa chuva ela não vier constante, ou ela não vier no tempo, né? Tipo, chove um dia, depois chove numa sequência boa, chove um dia muito e depois para uma semana, então não vai adiantar nada, porque a maior parte dessa precipitação vai ser utilizada em outros processos. E uma outra característica que eu queria salientar é que quando a gente tem essa aproximação aqui desse sistema e essa alta pressão dominando um pouco aqui também a região costeira do país, a gente pode ter aqui sim temperaturas acima do que normalmente acontece nesse próximo trimestre. Então, pode ser que ao longo dos dias que forem passando das revisões, o ONS vá gradativamente aí aumentando a expectativa de carga, mais pelo efeito de temperatura do que próprio da recuperação da economia. Mas isso a gente só vai conseguir perceber quando a gente for chegando mais e mais próximo aí dos meses alvos, ok? Então, o que nós vimos hoje, né? Na verdade, a gente viu que esse prolongamento da alta, ele pode impactar sim esse próximo trimestre, e principalmente porque ela está atuando nas costas da região sul e sudeste. Então isso já é um sinal de alerta que eu levantaria. Claro que pode mudar e à medida que mudar eu vou avisando vocês. E esse déficit de água no solo aí que a gente tem arrastando desde setembro, agora outubro, a gente vai levar para novembro, se nós não tivermos melhoras nas condições de chuva no mês de novembro, que provavelmente esses primeiros 15 dias de novembro já estarão comprometidos, então a gente tem que ver se vai chover no final de novembro, mas está um pouco longe ainda. Se essas condições elas não forem favoráveis ainda em novembro, a gente pode ter aí no início de dezembro uma recuperação não tão como a gente esperava das vazões no sudeste. Então a gente ainda pode ter um déficit aí de hídrico e a gente não ter, por exemplo, uma recuperação boa em dezembro e acabar carregando esse déficit de água para janeiro, ok? Então é bom a gente ficar alerta o que vai acontecer, e essa é a minha visão assim. Hoje, fazendo análise, o que eu espero para o próximo trimestre. Mas saliento novamente que
Isso pode mudar já a partir do domingo das próximas previsões. Então vamos vendo, né, acompanhando domingos e quartas, qual é o sinal que o modelo climático nos mostra, ok? Então, obrigado pessoal pela participação de hoje e até a próxima previsão climática.